Então, abra aí em Juízes 10, versículo 17 e 18, e Juízes 11, versículo 1 em diante. Vai dizer assim: Tendo sido convocados, os filhos de Amon acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11, versículo 1 em diante, diz: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê conosco chefe, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Olha só, queridos, Jefté foi o oitavo juiz ali em Israel. Houve um período ali em Israel que Israel foi liderado por juízes. Josué foi o sucessor de Moisés para estar liderando a nação de Israel. E Deus não colocou nenhum sucessor depois de Josué. Então, durante alguns séculos, Israel foi liderado por juízes até a instituição de um novo rei, até um novo rei ser instituído. Passaram-se alguns séculos e Deus levantou homens para que fossem libertadores de Israel, chamados de juízes. E Jefté, nós vemos ali na vida de Jefté que, mesmo sendo filho de uma prostituta e ainda rejeitado por todos, ele não foi rejeitado por Deus. Ele foi aceito por Deus. Você vê aí que em Juízes 11, versículo 1, vai dizer: Era então Jefté o gileadita homem valente. Na outra versão, revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, diz valente e valoroso, ou seja, era um homem de muito valor. Naqueles dias Jefté era um homem valente e de muito valor. Mas vai dizer que ele era filho de uma prostituta. Tem um porém aqui. O texto vai dizer assim: Então era Jefté o gileadita homem valente, porém, memorize bem isso aí, porém, filho de uma prostituta. Olha só. O fato de Jefté ser filho de uma prostituta poderia ali deixá-lo triste, abatido, né? Achando que Deus nunca iria estar olhando para ele. Mas isso não abateu Jefté. Isso não abateu Jefté, e o seu coração era totalmente voltado para o Senhor, querido. Ele foi um homem que agradou muito a Deus, agradou muito ao Senhor. E a gente quer aplicar isso aí já nas nossas vidas, que você possa aplicar na sua. Não deixe os poréns da vida te afastar do Senhor. Ele era um homem valente e valoroso, mas o próprio texto bíblico aí no versículo 1 vai dizer: porém,
É como se fosse um problema, um defeito, né? Porém, era filho de uma prostituta. Então as pessoas, principalmente naqueles dias, naquela cultura e naquele contexto ali, desprezaram muito a Jefté, rejeitaram a Jefté. Os próprios irmãos, a própria família o expulsaram de casa. Assim que o pai dele morreu, enquanto o pai era vivo, todos o respeitavam, por causa do velho, né? Por causa do pai. Mas quando Gileade morreu, e Gileade era alguém muito respeitado, muito importante, tanto que a cidade tem o mesmo nome de Gileade, né? Dá a entender que talvez tenha sido por influência dele, ou homenagem a ele, que a cidade levou o nome de Gileade. Mas o fato é que, enquanto ele está vivo, o filho é respeitado. Depois que ele morre, o filho passa a ser desprezado e rejeitado. Não aceitaram mais a presença de Jefté dentro de casa. E a família, resolvendo expulsá-lo, chama também os anciãos da cidade, porque depois da morte de Josué, os anciãos ficaram na administração. Eram os homens mais respeitados que tinham para estar conduzindo o povo ali. Não eram homens de batalhas, de saírem para a guerra, mas dentro das cidades, dentro de Israel, eram os homens que tinham autoridade e a palavra valia muito. Então eles, para expulsarem Jefté de casa, chamaram os anciãos, e os anciãos então concordaram, assinaram embaixo e expulsaram. Tanto que quando os anciãos vão atrás de Jefté, eles dizem: vocês não me expulsaram da minha família e agora vêm a mim, né? Então, meu irmão, não deixe, como eu disse, os poréns da vida te afastar do Senhor. Apesar de haver esse porém na vida de Jefté, ser rejeitado pela família, ser rejeitado pelos anciãos, ser rejeitado por todos ali, ele não permitiu que esse porém, apesar de ser filho de uma prostituta, ele se afastasse do Senhor. Todos se afastaram dele, mas ele mesmo não se afastou do Senhor, e Deus o recompensou. Deus o abençoou de tal forma que traz ele de volta para ser líder desse mesmo povo que eu havia rejeitado, desse mesmo povo que eu havia desprezado. Jefté então volta como líder, como chefe, e todos agora estavam ali debaixo do governo de Jefté. Este, porém, na vida de Jefté, foi o que fez muitos rejeitarem ele ali. Agora, olhe bem, Deus não olha para a aparência ou para a linhagem da pessoa. Deus olha para o coração. Apesar de Jefté ter essa linhagem, essa origem, filho de uma prostituta, Deus não estava olhando para a sua origem, para a sua linhagem, né? Então não importa a sua origem, meu irmão. Não importa de onde você veio. Para Deus o que importa é o que você é hoje. O que é que você está sendo hoje diante de Deus? Deus quer ver o seu caráter. Deus quer ver o seu temor a Ele. Não importa de onde você veio, não importa de onde, quem você é, quem você era, o que importa para Deus é o que você está sendo hoje. Quem você está sendo hoje para o Senhor? Alguém que o agrade muito ou alguém que está entristecendo muito o coração de Deus? Olha o que disse o salmista no Salmo 27, versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor jamais me desamparará. Bonito, né? O salmista está dizendo aqui no Salmo 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aconteceu isso com Jefté. A família desamparou. Os chefes da cidade, né, chamados príncipes da cidade, os anciãos, desampararam a Jefté também. Mas o Senhor o acolheu. Mas por quê? Porque Jefté amava a Deus. Jefté tinha um temor de Deus no seu coração. Isaías 49:15 diz assim também: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Pode uma mulher se esquecer do filho que está amamentando? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele,
eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. É a palavra do Senhor para mim e para você. Deus não se esquece daqueles que o amam. Deus não desampara aqueles que o buscam, meu irmão. Deus não abandona aqueles que têm o coração voltado para Ele. Aqueles que o temem, aqueles que têm no seu coração o temor do Senhor. E podemos observar que Jefté tinha o temor do Senhor. Apesar de ser filho de uma prostituta, né? Ele tem esse porém aí. Aí em Juízes 11 já começa dizendo: era então Jefté gileadita, homem valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas o importante é que Jefté tinha no seu coração o temor do Senhor. Nos versículos 9, 10 e 11 de Juízes capítulo 11, fica claro que Jefté tinha o temor do Senhor. Vai dizer aqui no versículo 9: então Jefté perguntou aos anciãos da cidade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Olha só. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Ele proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Temia a Deus, meu irmão. Ele dependia, ele sabia que tudo ele iria depender de Deus. Tanto que quando os anciãos vão chamá-lo, lá onde ele está, com seus companheiros, ele vai dizer assim: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então vos serei por cabeça. Olha bem, se o Senhor os der em minhas mãos, né? Se o Senhor me der a vitória, então eu serei chefe de vocês? Serei o vosso líder? Olha a pergunta que ele fez. E eles confirmam: sim, é isso mesmo, confirmado. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jefté, ele vai dizer: se o Senhor me der a vitória, né? O que é que Jefté diz ali para os anciãos? Se o Senhor me der a vitória, eu serei chefe de vocês? Ele poderia dizer assim: se eu vencer os amonitas, então eu serei chefe de vocês? Mas você vê, quando a pessoa teme ao Senhor e reconhece que tudo que acontece e venha a acontecer na vida dela é providência de Deus, ele coloca Deus na frente. Ele fala: se o Senhor entregá-los a mim, se o Senhor me der a vitória, então eu serei por cabeça de vocês, chefe? Quer dizer, ele fala: se o Senhor, ele não falou se eu os vencer, né? Se eu os vencer. Então cuidado, meu irmão. Atribua, assim como Jefté, atribua todas as suas conquistas ao Senhor. Reconheça que tudo que você faz, se o Senhor não estiver à frente, nada vai dar certo. Coloque sempre Deus à frente, meu querido. Por mais capacitado que você seja, por mais bem-sucedido que você seja naquilo que você faz, atribua sempre a Deus, porque é Deus que faz as coisas acontecerem a nosso favor. Você pode ter a capacitação que for, você pode ter o mérito que for, mas se Deus não for contigo, dá tudo errado. Quantas pessoas capacitadas a gente vê aí sem prosperar na vida? E você fica sem entender como é que uma pessoa tão inteligente, tão capacitada, tão capaz, né, não se deu bem na vida e tal. Queridos, Jefté era um homem valente, valoroso, né, um guerreiro de guerra. Mas ele não quis dizer: se eu vencer, né? Ele não depositou essa confiança na força do seu braço, na sua capacidade, na sua inteligência. Não, ele depositou toda a sua confiança em Deus, no Senhor. Ele falou para os anciãos: e se o Senhor os entregar em minhas mãos, entregar os amonitas em minhas mãos, eu serei chefe de vocês? É isso mesmo? Quer dizer, ele poderia dizer: se eu os vencer, tirando já Deus de cena, né? Confiando totalmente na sua capacidade, na força do seu braço. Mas não, ele disse: se o Senhor. Assim deve ser com nós, com todos nós, né? Se você vai fazer um concurso, se você vai fazer uma prova,
Se você vai a uma entrevista de emprego, você deve orar antes a Deus e colocar dessa forma: se o Senhor quiser, se o Senhor abençoar, eu me darei bem nessa situação. Se você for colocar um comércio, um empreendimento, né? Ore antes. A Bíblia nos ensina a orar antes. Se o Senhor quiser, eu colocarei este comércio, colocarei este empreendimento. Dará tudo certo. Se o Senhor quiser, terei lucro. É o que diz a Bíblia. Olha o que diz aí em Tiago 4, versículo 13, 14 e 15. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. A maioria diz isso, né? Nós vamos colocar um empreendimento na cidade tal, lá nós vamos nos dar bem, nós iremos ganhar muito dinheiro. E olha o que a Bíblia está nos orientando aqui. Vós que dizeis: hoje e amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Olha só aqui. A Bíblia diz que devemos orar antes e entregar nas mãos de Deus. Você não pode sair, como está aqui em Tiago 4,13, dizendo: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Não, no versículo 15 diz: não, você deve orar antes. Você deve orar antes e dizer assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É o que a Bíblia ensina. E foi o que Jefté fez. Jefté falou para os anciãos: olha, se o Senhor os entregar em minhas mãos, se o Senhor os entregar em minhas mãos, eu serei chefe de vocês. Mas ele: se o Senhor os entregar em minhas mãos, se o Senhor me der a vitória. Ele não disse assim: se eu os vencer, eu serei chefe de vocês. Quer dizer, ele não deixou Deus de fora. Ele confiou na providência de Deus. Era um homem que tinha temor ao Senhor. E é isso que Deus quer, que tenhamos temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio, tomar decisões sábias, você precisa primeiro ter temor ao Senhor. Quando você passa a ter temor ao Senhor, Deus te dá sabedoria nas decisões. Deus te orienta, Deus te guia. E Jefté era esse homem de Deus, meu irmão, que tinha o temor do Senhor. Por mais que ele fosse um homem valente e valoroso, Jefté tinha o temor do Senhor. E observamos ali que a sua autoestima e a sua confiança em Deus, ela não foi abalada por causa da situação que ele vivenciou, por causa da rejeição de seus irmãos, de sua família, dos anciãos da cidade. Todos rejeitaram a Jefté, mas a sua estima, a sua confiança em Deus não foi abalada, ele continuou temendo ao Senhor. E Jefté ali, ao sofrer a rejeição da sua família e também dos anciãos da cidade, meu irmão, ele não ficou pelos cantos, triste, abatido, se lamentando diante de Deus pelo que havia acontecido. Por quê? Por que eu sirvo tanto ao Senhor e eu fui tão rejeitado dessa forma com a morte de meu pai? Assim que o pai dele morreu, a família o desprezou, porque ele era filho de uma prostituta. Mas isso não o abateu. Ele, talvez outro no lugar de Jefté, estaria triste, abatido, estaria se lamentando. Foi tão fiel a Deus durante toda a sua vida, guardou tanto o temor do Senhor ali em seu coração, e agora ele sai de casa, ele é expulso pela própria família, pelos anciãos da cidade, com uma mão na frente e outra atrás, não levando nada, sem direito à herança, porque justamente eles expulsaram para que ele não tivesse direito à herança do pai. Mas isso não fez com que ele se afastasse de Deus. Ele não ficou abatido. Talvez ele ficou triste, normal. A tristeza faz parte do ser humano. Nós ficamos tristes muitas vezes, né? Um pouco abatidos, mas não a ponto de nos afastarmos de Deus. O que a gente vê muito hoje são pessoas que, por muito menos do que isso aí que Jefté passou, abandonando Deus, se frustrando com alguma coisa, se frustrando com uma situação, olhando para a vida do outro que não está servindo a Deus como ele gostaria que aquela pessoa estivesse servindo. Aí se escandaliza naquela pessoa, porque olha que tipo de crente, olha que tipo de cristão que faz isso e aquilo. Meu irmão, não deixe essas pessoas te afastarem de Deus. Se Jefté fosse olhar o procedimento de sua família, o procedimento de seus irmãos, o procedimento dos anciãos da cidade, que eram reputados, né, como verdadeiros homens de Deus, se ele fosse olhar para o procedimento deles, Jefté era um desviado da presença de Deus, não queria mais saber de Deus. Mas ele sabia que o mais importante na vida dele era ter Deus no coração dele. Então não deixe que outras pessoas te afastem de Deus. Elas estão erradas, elas podem ter te machucado, podem ter te humilhado, podem ter te desprezado, ter desfeito de você.
assim como aconteceu com Jefté, mas tenha essa mesma atitude que teve Jefté. Jefté não deixou com que essas coisas tirasse o temor de Deus do seu coração, meu irmão. Não perca as bênçãos de Deus por causa das outras pessoas. Aí você fica indignado, você fica irado com as outras pessoas, você fica frustrado porque era um crente que não deveria estar fazendo isso, e por conta disso você perde as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Sua vida poderia estar sendo muito melhor se você estivesse guardando o temor de Deus no seu coração. Mas por conta de você mesmo, mas só que a pessoa coloca a desculpa no outro, né? Por causa de que fulano fez isso, ou fulano fez aquilo, por causa dos maus exemplos, então aí você toma a decisão de se afastar de Deus. Quem mais perde com isso é você. Quem mais perde com isso é você. Você poderia estar sendo muito mais abençoado por Deus do que está sendo. Você poderia estar com uma vida muito melhor do que a que você está tendo. Então volte atrás. Peça perdão a Deus, se reconcilie com Ele. E ainda que outros te machuquem, te ignorem, te desprezem, te rejeitem, ou ainda que outros venham a te ofender, faça como Jefté. Saia da presença deles, sem perder o temor do Senhor. Continue na presença de Deus, servindo a Deus na sua vida, servindo a Deus na igreja, se envolvendo na obra do Senhor, sede de servir a Deus. É isso que Deus quer, temor e sede de servir. Então o importante ali para Jefté era servir a Deus. E foi por isso que Deus abençoou tanto. O importante para ele era estar servindo a Deus. E Deus faz com que aqueles mesmos homens que o desprezaram, aqueles mesmos homens que o rejeitaram, fossem atrás dele. Olha só como Deus é maravilhoso. Os mesmos que expulsaram Jefté da família e da cidade tiveram que se humilhar diante de Jefté e de socorro, porque só viram em Jefté a figura de um guerreiro, de um homem valente e valoroso que poderia liderar uma batalha. Um líder militar que poderia estar à frente de uma batalha. Eles só enxergaram isso em Jefté. Só tinha Jefté, pelo texto aqui, pelo que nós lemos, naqueles dias ali só tinha Jefté para ser o chefe, o líder militar de um exército para guerrear contra os amonitas. E Deus faz com que eles vão até Jefté e se humilhem ali diante de Jefté. E Jefté, por sua vez, ele não foi orgulhoso. Ele não foi arrogante, prepotente. Ele não quis humilhar os anciãos daquela cidade. Ele não quis humilhar os seus irmãos, né, a sua família. É outra lição que a gente tira aí na vida de Jefté. Às vezes nós somos humilhados, rejeitados, desprezados. E quando aquelas mesmas pessoas que de repente fizeram tudo isso conosco vêm até nós, aí alguns aproveitam da situação agora para poder serem arrogantes, né? Serem prepotentes, humilhar aquelas pessoas. Não faça isso não, meu irmão. Você vai perder as bênçãos de Deus. O que é mais importante? É você satisfazer o seu ego ou você ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Então seja humilde. E reconheça que todos nós dependemos das bênçãos do Senhor. Quem é que vive sem as bênçãos de Deus? Em um mundo que está entregue ao maligno, em um mundo que é Satanás que está reinando, esse não é o reino de Deus. Deus quer salvar o maior número possível de pessoas para o seu reino eterno. Não é esse aqui, meu. Então em um mundo que o mal está aí todo dia batendo à nossa porta, quem é que não precisa das bênçãos do Senhor? Então ignore o seu eu, o seu ego, ignore as suas próprias vontades. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Você precisa negar a sua vontade, negar aquilo que a sua carne quer, aquilo que a sua carne deseja, para fazer a vontade de Deus. Então o importante para Jefté ali era estar servindo a Deus. E por conta disso Deus o abençoou muito, né? Como eu disse, tantas pessoas vão ficar abatidas por tão poucas coisas. Mas se alegre, meu irmão. Se alegre em servir a Deus. Se alegre em estar fazendo a obra do Senhor. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos coloca de pé novamente. Como anda a sua confiança em Deus? O Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Monte Sião. Você já viu o monte se abalar? Ficar se abalando? Só em casos de terremotos, né? Mas são fenômenos da natureza. Mas os que confiam no Senhor serão como um monte, o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se perca no seu próprio entendimento, meu irmão. Aquele que
que confia em si próprio, ele vai se perder no seu próprio entendimento, porque ele está confiando nele mesmo, na força do seu braço, na sua capacidade, na sua inteligência. E ele vai se estribar, ele vai se perder no seu próprio entendimento. Mas o Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Jefté poderia achar ali motivos para não confiar mais em Deus, como eu disse, mas foi totalmente o contrário. Aí foi que ele se apegou mesmo a Deus, guardando Deus ali no seu coração. E o que eu vejo é que Deus pode estar permitindo, às vezes, situações difíceis nas nossas vidas para estar nos provando. Deus pode estar permitindo, assim como permitiu, não vou dizer ali que foi plano de Deus, mas Deus permitiu tudo aquilo acontecer. E naquele momento que acontece tudo aquilo na vida de Jefté, ele é aprovado mesmo. Ele é aprovado, ele poderia ter uma atitude totalmente contrária da que ele teve, mas ele foi aprovado. Ele teve sua aprovação diante de tudo que ele passou, aprovação por Deus. E Deus pode estar permitindo aí situações complicadíssimas, difíceis na sua vida, para te provar. Ele pode permitir situações difíceis para te provar. E como é que você está lidando com essas provações? Você está honrando a fé que você diz ter em Deus? Você está sendo fiel à palavra? Ou você está desonrando a fé que diz ter no Senhor? Qual está sendo a sua postura? Qual está sendo a sua atitude diante de uma situação como essa? Então, com certeza ali, foi uma provação muito grande na vida de Jefté. Mas o que importa é que ele foi aprovado diante daquela aprovação, diante de Deus. Isso é que importa. Seja uma aprovação ou não que você está passando, Deus quer que você permaneça firme, com a sua fé inabalável. Jefté foi rejeitado ali por sua origem. E poucos se importaram para o caráter de Jefté. O que contou mais ali é a origem de Jefté, filho de uma prostituta. Isso foi o bastante, isso foi o suficiente para expulsarem Jefté da família e da cidade. Porque era filho de uma prostituta, rejeitado e julgado pela sua origem. Ainda que ele tivesse um excelente caráter, homem de caráter, íntegro, reto, temente a Deus. Né? As características que Jó tinha lá. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E a gente vê essas características aí em Jefté. Mas ele não, em momento algum, viram isso nele. Só viram que ele era filho de uma prostituta. Olha só, você ser julgado pela sua origem, ainda que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, você sendo julgado pelas pessoas. Ali saiu de uma casa de vidas, né? Saiu ali de um prostíbulo, a origem. E aí já lhe julgam porque você saiu de uma origem, digamos assim, talvez indecorosa na sociedade, né? E foi o caso de Jefté, julgado por isso, porque vem de uma relação não aprovada diante de Deus, filho de uma prostituta. Infelizmente, queridos, muitos às vezes são rejeitados, às vezes pela sua condição financeira, às vezes pela sua condição social, e poucos estão se importando para o caráter. E daí você vai se abater por causa disso? Você vai ficar triste pelos cantos, porque as pessoas não estão dando valor a você, pelo que você é, pela mulher que você é, o homem que você é diante de Deus, um homem de valores, de princípios, mas as pessoas não estão valorizando isso, estão valorizando o corrupto, o trapaceiro, aquele que faz coisas erradas e ilícitas para se dar bem na vida e sai aí desfilando de carro novo todo dia. E aí você vai viver revoltado com Deus por causa disso? Não, meu irmão, entrega na mão do Senhor, entrega na mão do Senhor. Jefté saiu de casa com a mão na frente e outra atrás, sem nada, pobre, não herdou nada, e tudo indica que Gileade, a qual a cidade levou o nome dele, era homem de posses, tanto que os irmãos vão dizer assim: você não vai herdar junto conosco, que era do nosso pai. E aí expulsaram ele era filho de uma prostituta. Isso nos dá a entender que Gileade era um homem de posses. Mas nem por isso ele saiu triste e abatido e ficou pelos cantos se queixando. Ainda que não dessem valor a ele por causa da sua origem. Mas ele era um homem que tinha princípios, tinha valores. Não é à toa que no versículo 1 vai dizer: homem valente e valoroso. Valoroso porque era um homem de grande valor. Seja essa mulher valente e valorosa, uma mulher de grande valor, esse homem valente e valoroso, homem de grande valor, meu irmão, diante de Deus. Mas infelizmente nós sabemos que estamos vivendo em um mundo que você tem mais valor pelo que você tem e não pelos seus princípios e seus valores. E aí somos tentados a querer ter cada vez mais, a querer ocupar posições sociais elevadas na sociedade para termos o respeito das pessoas, não se importando da nossa vida com Deus. Se preocupe com isso não, querido. Primeiramente, se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Tema a Deus. E se Deus quiser, Ele vai te colocar em posições privilegiadas. Também se Ele não quiser, o que importa é você ter o temor do Senhor em seu coração e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quando você tem isso, você tem paz. Você tem paz. Tem coisa melhor do que ter paz? O que adianta ter todo o dinheiro do mundo e não ter paz? Você não está vivendo. Você está definhando. Você está vegetando. Você está esperando só a hora de morrer. A pessoa que vive sem paz, ela não vive na verdade. Ela não está vivendo.
ela está sobrevivendo, não vendo a hora de partir. Porque quem não tem paz, a morte, para ela, na visão dela, é um alívio. Não vejo a hora de partir para outro mundo porque não aguento mais esse aqui. Então não tem nada melhor do que ter paz. Não quer dizer ausência de problemas, não quer dizer ausência de aflições, tribulações, nada disso. Quem tem paz, a verdadeira paz, e essa paz verdadeira só Jesus pode nos dar. Ele disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. É uma paz ilusória do mundo, uma paz passageira. E Jesus é aquele que nos dá a verdadeira paz. Com a verdadeira paz você passa pelos problemas tendo paz de espírito, paz no seu coração. Mas nós estamos vivendo em um mundo que quer tirar a nossa paz. Que você tem mais valor pelo que você tem, e não pelo que você é, não pelos seus princípios, não pelos seus valores. E aí você quer ter valor para essas pessoas que estão aí no mundo e acaba perdendo os princípios, perdendo os valores, se corrompendo para poder ser aplaudido, ser elogiado, tapinha nas costas, ser bem-quisto por todos. Faça isso não. Ainda que todos te rejeitem, como rejeitaram ali a Jefté. E Jefté não foi rejeitado por Deus. O que adianta você ser aceito por todos e ter a rejeição de Deus? O que adianta? Qual é o valor nisso? Você perder as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Jefté foi inteligente, foi um homem sábio e humilde. Apesar de ter sido rejeitado por todos, ele guardou no coração o temor do Senhor. E Deus o abençoou ainda mais, fazendo agora com que ele voltasse para a mesma cidade que ele foi rejeitado, para se tornar líder daquele povo. Mas ainda que Deus não tivesse feito isso, a Jefté, ele teria guardado o temor do Senhor em seu coração do mesmo jeito. Não estou dizendo para você guardar o temor do Senhor para Deus te fazer sobressair. Não. O que importa é você ter paz no coração. Você só consegue ter paz no coração se você tiver comunhão com Deus. E se você só tem comunhão com Deus se você guardar o temor do Senhor aí em seu coração, para ter paz, independente do que venha a acontecer. Eu quero finalizar aqui dizendo e lendo aqui Mateus 23:12. Jesus disse assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha só, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jefté em nenhum momento ali ele quis se exaltar para reivindicar algum direito. Olha que ele era um homem valente, valoroso, respeitado pela cidade, por todos, né? A família desprezou, os anciãos também. Mas ele era um homem valente mesmo. E um homem que tinha valor ali naquela cidade. Ele poderia resolver a situação na espada. Eu tenho direito ao que meu pai deixou. Ele também é meu pai. Gileade é meu pai. Eu amava muito. Ele morreu e não vai ser vocês agora que vai tirar o meu direito de um pai que eu amei muito só porque ele morreu. Ele poderia resolver tudo ali na espada, na força do braço, mas ele resolve se humilhar, ser humilde, né? Rejeitaram, desprezaram, o expulsaram da família e ele saiu sem reclamar. A Bíblia ainda vai dizer que ele fugiu da presença de seus irmãos. Ele não quis confronto, ele não quis guerra, ele não quis se desgastar. Ele sabia que ele tinha um Deus que podia todas as coisas, que ia supri-lo nas suas necessidades. Ele sabia que tinha um Deus que estava sempre com ele, meu irmão. Jefté em nenhum momento quis se exaltar para reivindicar os seus direitos. Ele foi humilhado, ele se humilhou perante todos, saindo sem querer brigar, sem se exaltar. Mas o que acontece? Deus o exaltou, a palavra de Jesus se cumprindo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar, este será exaltado. E foi isso que Deus fez. Ele foi humilde, saiu humilde e Deus o exalta, né? Deus o colocou como líder daquele povo. Todos puderam ver ali as bênçãos de Deus sobre a vida de Jefté. Você quer ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida também, meu irmão? Se humilhe. Deixe de tanta exaltação. Eu posso, que eu tenho direito. Eu brigo pelo que é meu, eu faço, eu aconteço, e não piso no meu calo, não. Eu não mexo com ninguém, mas mexeu comigo, deixe disso, deixe tanta valentia. Se humilhe. Não se desgaste, não. Descanse. Saiba que Deus vai derramar bênção sobre a sua vida se você estiver cumprindo os princípios da palavra do Senhor. 1 Pedro 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha só. A palavra diz que devemos nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Esse exaltar aqui é bênção, meu irmão. Para que Ele, em tempo oportuno, derrame as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Então, querido, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus é reconhecer que tudo o que Ele fez por nós devemos estar tendo essa gratidão. É reconhecer tudo que Ele não só fez por nós, mas também nós obedeceram em tudo. Isso é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Além de reconhecer, obedecer. E a primeira obediência que Deus quer é que você já coloque em prática o reconhecimento do sacrifício que Ele fez enviando o seu Filho para morrer por cada um de nós. Essa é a primeira obediência a Deus. E você já deve colocar em prática. Reconhecer a Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. E abandonar todo e qualquer pecado que você venha a estar praticando.
Isso é o que Deus quer. Isso é se humilhar diante do Senhor. Reconhecer tudo que Ele fez por nós e obedecer, colocando já em prática o primeiro que Ele quer é isso, que você reconheça o Filho como Senhor e Salvador de sua vida. Provérbios 28:13, e eu fecho aqui, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se você quer alcançar a misericórdia do Senhor, não encubra os seus pecados, não tente esconder os seus pecados, mas confesse-os. Não somente confesse-os, como os abandone. Aquele que confessa e deixa, não adianta confessar e não deixar, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, por esse dia que o Senhor nos concede, por esse momento de reflexão, que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes para entendermos verdades eternas que podem mudar totalmente e transformar as nossas vidas. Abençoa cada filho teu, atende a cada clamor neste momento, cada filho que está aí clamando nas suas necessidades, nos seus problemas, e que o Senhor nos dê mais um dia, uma semana, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus.